A gente chama agora então a nossa analista de economia, a Priscila Yazbek. Acabei de falar em algo que é a sua praia, Priscila. Muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez aqui ao Visão. Bom, então, eu falei que a gente quer serenidade, segurança e trabalho nos problemas reais, né? Enfrentar problemas reais. É essa a visão também do mercado? O que você está levantando aí a respeito das manifestações de ontem e das reações de hoje? Pois é, Carla, boa tarde, um prazer sempre participar aqui do Visão. Pois é, o mercado também espera que os políticos, que o Congresso se volte para os problemas reais, né? E nesse sentido, a fala de Lira até vai um pouco a encontro dessa perspectiva aí de olhar os problemas reais, agir, tocar a agenda. Dessa esperança, Dessa esperança, exatamente. Porém, o que os analistas de mercado, eu falei com alguns logo depois do discurso do Lira, eles avaliam é que foi um discurso brando, que não trouxe muita novidade, que ele fez uma fala dizendo que não vai tolerar as rupturas, que a Constituição jamais vai ser rasgada, mas ele acabou enrolando e um analista, inclusive, falou que foi muito blá, blá, blá. Não disse nada demais além do que já era previsto, foi dentro do esperado. O que acontece é que ele deixou claro também, em um momento, que ele não vai encaminhar o impeachment, isso é importante. Estava falando com a Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe e sócia da Parambi Capital, e o que ela disse é que, para ela, a parte mais importante do discurso foi quando ele disse: temos um encontro marcado em 3 de outubro de 2022, que com isso ele sinaliza que a eleição vai correr normalmente, não vai ter impeachment até lá, que era um ponto que o mercado estava muito preocupado hoje pela manhã. Ela estava contando que algumas lideranças partidárias estavam se encontrando, estão prevendo novos pedidos de impeachment, então essa era uma preocupação que estava rondando o mercado hoje pela manhã, mas com Lira falando sobre isso, Lira é quem tem o direito aí de encaminhar os pedidos de impeachment, com Lira falando isso, ele sinaliza para o mercado que ele não vai dar andamento a esse pedido de impeachment. E por que isso? Porque Lira tem interesse no orçamento. Então, enquanto com as eleições se aproximando, Lira e PP têm interesse em estar próximos ao governo para conseguir abocanhar aí a fatia deles do orçamento e fazer frente às suas vontades políticas, já que a eleição está muito perto. E aí um outro ponto atender também... a seus interesses locais, né? Exatamente os redutos isso que a gente eleitorais. falando isso. Eles têm muita conexão com os seus redutos eleitorais. Exatamente. Então, assim, a política vai mandando e a gente vai vendo o que vai acontecendo. E aí o que acontece também é que, por outro lado, ele tem que falar alguma coisa ali sobre se colocar, né? Foi esperada essa postura dele ontem, várias análises falavam sobre essa fala tão esperada de Lira. Então, ele falou também, por exemplo, da questão do voto impresso, que foi uma questão que o incomodou, falou sobre o Brasil Real, porque ele também quer manter a sua postura como presidente da Câmara, como um político que está preocupado ali com a situação da economia. Mas a gente preparou aqui uma tela falando de bolsa e dólar, para a gente mostrar como que reagiram. Pois é, eu estava curiosa. Acho que ainda não tem, mas eu vou falar. Acompanhei que você disse que houve reações bastante negativas, né? Mas também não todas vinculadas ao que aconteceu no Brasil. Exato, foram reações mais brandas, né? Então, o que a gente viu no Ibovespa foi 1h30, que foi exatamente a hora que o Lira estava falando, a gente vê a bolsa dando uma leve recuperada, mas agora já voltou a cair mais ou menos o que estava caindo antes, está caindo 2,70% aos 114.709 pontos. E o dólar continua subindo, está subindo quase 2% aos R$ 5,27. Vale falar que essa pontuação do Ibovespa é a menor desde março. E aí, por que o Ibovespa está caindo tanto? O que está acontecendo? O que mudou para o mercado? Mudou menos essa questão do risco de impeachment, que até o mercado estava olhando, mas achava uma chance um pouco mais remota, mas a questão das pautas econômicas que ficam travadas. Então, com o Rodrigo Pacheco cancelando as pautas nessa semana no Congresso, a perspectiva é de que a agenda seja congelada. Inclusive, o Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, falou em entrevista à CNN hoje que, na visão dele, a perspectiva é que a agenda legislativa está congelada e já era nesse ano de 2021. No ano de 2021. Então, o que acontece é que fica uma percepção de que reforma administrativa não vai caminhar, reforma do imposto de renda, que era muito esperada pelo mercado, não vai caminhar, e também duas questões muito importantes, que são precatórios e Bolsa Família. Qual a solução que vai ser dada para esses pontos? E isso é importante porque bate no nosso risco fiscal, né, que é o risco de deterioração das contas públicas. Então, todas essas questões ainda estão muito incertas e o mercado não gosta de trabalhar
com incerteza. E aí Só dando um destaque aqui, então, você citou algo que a gente ainda vai falar aqui no Visão, né, do cancelamento da pauta do Senado sem sessões essa semana, apesar da gente ter dito aqui, até comparado com o Carnaval, né, que tudo iria começar depois do 7 de setembro, e o vice-presidente da Câmara... Eles emendaram, né? Exato. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, então, dizendo que o ano acabou, que não é só essa semana, enquanto ainda se está nesse rescaldo das manifestações. O ano acabou, isso é grave, vindo do vice-presidente da Câmara, que há pouco, inclusive, abriu oposição ao governo federal. Exatamente. Né? Deve ter, assim, os interesses deles por trás disso, né? O Lira já falou mais, vamos caminhar com o trabalho, com as pautas. Já o Marcelo Ramos fala que não vai ter mais o ano legislativo, mas, assim, para o mercado que eles estão vendo é que está um pouco parado. E uma última informação, Carla, tem algumas pessoas também no mercado que estão falando que viram que as manifestações tiveram bastante participação e aí, por isso, também temem que Bolsonaro tenha uma postura um pouco mais agressiva em relação a essa questão de ruptura institucional, porque se sente fortalecido diante dessas manifestações. Isso eu também ouvi de